Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário do dia. Essa aula é para a resolução de um exercício. Vamos lá. Nesse exercício, eu tenho aqui 6 forças aplicadas a um ponto. Eu tenho a força F1, F2, F3, F4, F5 e F6. E qual que é o objetivo? É descrever a resultante das forças, módulo, direção, com eixo X e sentido. Então vamos lá. Então, as forças estão sendo atuadas nesse ponto que está marcado aí em vermelho. Então vamos lá. Primeira coisa, vou identificar as forças que estão no eixo X. Então vamos lá. Quais forças estão no eixo X? É bem claro, é F4, F5 e F6. Bom, são as forças no eixo X. E por isso, eu até já tracei no nó, onde está o ponto, eu tracei um eixo cartesiano, um plano cartesiano, né? Um eixo ortogonal, com um eixo x e y. Então, olha só, e no eixo y, eu tenho F1, F2 e F3. Ok, então vou começar a ver quais são as resultantes das forças nos eixos. Então, vou começar pelo eixo x. A força resultante no eixo X vai ser F4, F5 e F6. Nesse caso, a soma delas. F4 mais F5 mais F6. Lembrando que aqui as forças já estão nos eixos. Eu não preciso fazer as projeções com ângulo e essas outras coisas, calcular seno e cosseno. Já estão nos eixos. Então, olha só. É, a força F4 é 30, mas se eu considerar, por exemplo, que da esquerda para a direita é positivo, a partir desse ponto do nó, a força F4 vai ser positiva e a força F5 também positiva. Já a força F6, olha só para onde que está indo. Está indo para cá, para a esquerda. Então, vai ser negativo, menos 50. Então, a força resultante em X vai ser quem? Vai ser 40 newtons, porque 30 mais 60 é 90. 90 menos 50, 40. E vou fazer a mesma coisa com o eixo Y. Mesma coisa. A força resultante em Y vai ser F1 mais F2 mais F3. Então, F1, quem é o valor de F1? Aqui é uma força direcionada para cima, então vai ser positivo, né? Então, vai ser 50 positivo, porque F1 tem sentido para cima, F2 também vai ser positivo, 30, e a força F3 está para baixo, desse ponto aqui, que é o nó. Então, eu considero que ele vai ter sinal negativo. Então, 50 mais 30 menos 70 vai ser igual a 10 newtons. Quer dizer que eu calculei a força resultante em X e também calculei a força resultante em Y. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu quero saber qual que é a força resultante mesmo que está atuando nesse ponto. Se esse ponto fosse arrastado para algum lugar, iria para onde? Então vamos lá. Eu sei o seguinte, que a força resultante vai ser quem? É a raiz quadrada da força resultante em x ao quadrado mais a força resultante em y ao quadrado. Então, olha só que legal. A força resultante em x eu sei que é 40, 40 ao quadrado. E a força resultante em y é igual a 10 newtons, 10 ao quadrado. Então, fazendo 40 ao quadrado, tenho 1.600. 10 ao quadrado, 100. 1.600 mais 100, 1.700. Quer dizer que a força resultante vai ser a raiz quadrada de 1.700. Então, é, como que eu vou fazer a raiz quadrada daqui? Eu vou fazer aqui uma fatoração em números primos de 1.700. Então, fazendo a fatoração, eu tenho o seguinte, que 1.700 é a mesma coisa, é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 17. Bom, se é igual, eu posso colocar, no lugar de 1.700, colocar quem? Colocar 2 ao quadrado
vezes 5 ao quadrado vezes 17. O 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado podem sair da raiz, que tem o expoente igual ao índice da raiz, que é 2, raiz ao quadrado. E o 17, nesse caso, por ter expoente 1, permaneceria dentro da raiz. Então, 2 e 5 saem da raiz e o 17 permanece. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a força resultante vai ser 10 raiz de 17 newtons. Ou, eu posso dizer também que a força resultante seria aqui algo em torno de 41,23 newtons. Mas aqui, por uma questão de comodidade, vou trabalhar com 10 vezes raiz de 17. Está no mesmo. Então, vamos lá. Eu quero achar a verdade, então eu sei que como a força resultante em x é positivo, ela vai estar direcionada no eixo x para a direita. E como a força resultante em y também deu um valor positivo, vai estar para cima. Então a força resultante vai ser de dois números positivos, o FR de x e o FR de y. Ok, quer dizer que a força resultante em R é 10 vezes raiz de 17 newtons. E eu quero saber agora qual que é a direção dessa força resultante a partir do ângulo que ele forma com o eixo x. Eu já tenho o valor dele em módulo. Quer dizer que a força resultante em módulo, o valor dele em módulo é 10 vezes 17, raiz de 17 newtons. Quer saber, eu sei que aqui que o sentido está indo para a direita em x e para cima em y. Então eu já sei para onde que está indo essa força resultante. Se fosse, por exemplo, no eixo x negativo, não estaria para essa direção, para esse sentido, estaria para o outro sentido. Ok, mas agora, como que eu calculo esse ângulo alfa? Essa é a grande questão. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso calcular o ângulo alfa, tanto usando seno como cosseno. Mas aqui, nesse exemplo, eu vou usar o seno. E o seno de alfa é quem? É cateto oposto sobre cateto, sobre hipotenusa, na verdade. Aqui é seno. Então, quando eu vou tratar de seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. E no caso do alfa, quem é o cateto oposto? É a força resultante em y. E quem é a hipotenusa? É a própria força resultante, 10 vezes raiz de 17 newtons. Então, eu começo a fazer a substituição. Cateto oposto, força resultante em y. Hipotenusa, força resultante. Então, eu substituo. Eu sei, por exemplo, que a força resultante em y é igual a 10 newtons e a força resultante é igual a 10 vezes 10 a raiz de 17. Então, olha só que interessante. Aqui eu posso simplificar 10 com 10. Vai ser igual a 1. Então, que interessante. Eu tenho aqui que seno de alfa é 1 sobre raiz de 17. E aqui eu vou fazer uma racionalização. Eu vou multiplicar o denominador, raiz de 17, por raiz de 17. E se eu multiplico o denominador por raiz de 17, eu sou obrigado também a multiplicar o numerador 1 por raiz de 17. Por quê? Raiz de 17 vezes raiz de 17 é igual a 17. E 1 vezes raiz de 17, 17. Então, o seno de alfa é raiz de 17 sobre 17. Mas aí vem aquela pergunta. O que eu quero mesmo é o ângulo alfa em graus. Então, como que eu faço isso? Então, eu sei que para achar o ângulo, eu vou usar quem? A função seno a menos 1. Aqui alfa vai ser seno a menos 1 elevado a menos 1 de raiz de 17 dividido 17, ou arcosseno. Ok, eu vou usar aqui como exemplo a calculadora do meu celular. Porque se alguém não tiver uma calculadora, mas tiver um celular que possa fazer a conta, já tem mais ou menos um caminho. Então, ou aqui a alfa pode ser arcosseno de raiz de 17 sobre 17. Então, como seria isso? Vou mostrar aqui uma tela. Primeira tela, a tela do meu celular, né? Está aqui,
tá configurado para graus, que é o seno, o sin é seno, o cos é cosseno e o tan é tangente. Então, mas o que eu quero é o arcosseno ou seno a menos 1. Então, como que eu faço? Eu vou marcar a segunda função, aqui, ó. É a segunda função eu vou clicar nos seno menos 1. Então, quando eu faço isso, ó, mudou. Antes era sin, cos e tan. Agora é sin elevado a menos 1, cos a menos 1 e tan a menos 1. Então, agora, eu clico em sin a menos 1. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu já digito aqui. Aqui apareceu, quando eu cliquei em sin a menos 1, apareceu arc sin, que é arcosseno. E entre parênteses eu digitei raiz 17, dividir por 17. E o ângulo aqui deu 14,03624, mais alguns números, graus. É lógico, né? Eu vou deixar só com duas casas da vírgula. Então, eu vou arredondar. Então, posso dizer o seguinte, que o ângulo da força resultante com eixo x vai ser igual a 14,04 graus. Bom, quando eu faço isso, então eu já ter a resposta. Quer dizer que eu tenho o módulo, tenho a direção e tenho também o sentido dessa força resultante. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Deixe seu clique, seu joinha, seu dislike se você também achar que o vídeo não foi bom, alguma sugestão, alguma opinião, alguma recomendação. E muito obrigado.